Então, pessoal, hoje a nossa aula vamos falar sobre é, um assunto que é o mais importante dessa parte de mecânica, que são as leis de Newton. As leis de Newton. Que Newton ele pegou e organizou as ideias, por isso é que ele é conhecido como um dos homens mais importantes da física, por ele ter compilado essas leis, que é o que rege o nosso mundo macroscópico. Apesar de que as leis de Newton, quando temos sistemas com a velocidade próxima da velocidade da luz, as leis de Newton não são válidas. Ou seja, quando temos nesse sistema em que a velocidade é próxima daquilo da luz, temos que usar a mecânica relativística desenvolvida por Einstein. E para objetos do tamanho de átomos, por exemplo, temos que usar a mecânica quântica. Apesar dessas limitações, e a lei de Newton ser um caso específico desses dois casos, ele é muito útil porque podemos usar ela no nosso cotidiano, porque nós não usamos a velocidade da luz, próximo da velocidade da luz é uma coisa quase que impossível para nós, e a gente não tem tamanho microscópico de átomos, entendeu? Por isso que é bastante útil, porque tipo, a gente pode usar as leis de Newton para sistemas próximos do tamanho atômico e para galáxias e universos, descrever as galáxias e universos. Portanto, a lei de Newton, a mecânica newtoniana, é muito útil para o desenvolvimento dos nossos problemas do dia a dia e para o entendimento da física. Então, primeiramente, vou falar das leis de Newton. A primeira lei de Newton é também chamada de princípio da inércia. É, antes de, antes de Newton, na realidade, essa ideia foi proposta por Galileu. De acordo com Aristóteles, e essa ideia durou por 2000 anos até Galileu, as pessoas acreditavam que o estado natural das coisas seria quando tivesse no repouso, ou seja, estaria parado um objeto. Mas, e o objeto deixaria de estar no repouso ou estaria parado quando você exercesse uma força nesse objeto. Mas existia um problema, tipo, quando você joga uma pedra, por exemplo, a pedra continua a se mover mesmo sem você estar com a força constante aplicando nele. Ou quando você dispara uma flecha com arco e flecha, a flecha vai estar disparando sem nada estar atuando nele. Ou seja, precisava de uma teoria melhor que explicasse esse fenômeno. Galileu ele fez um experimento mental em que ele propunha que se vocês pegarem. Vocês podem fazer isso aí na casa de vocês. Pega um caderno e você empurra ele no chão, pelo chão, assim. Você dá um empurrão, você vê que você vai. Que esse caderno, a partir de um certo momento, ele para. Se você polisse esse chão, se você jogasse, ele iria mais longe. Por exemplo, se você tiver numa pista de patinação, não sei se vocês já viram, ele é escorregadio, né? Ou seja, é porque não tem nada impedindo ele de se movimentar. Tem, mas é muito baixo. Ou seja, se você jogasse um caderno numa pista de patinação, ele iria ainda mais longe que o chão polido. Se você tivesse um chão muito polido, se você jogasse uma coisa, ele iria, tipo, iria andar com a mesma velocidade indefini- indefinidamente. E Galileu ele propôs isso, que é o que explica a inércia. Ele falou que se nenhuma força atua sobre o corpo, a sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não só pode sofrer aceleração. Em outras palavras, se o corpo, se não existe nenhuma força, não existe ninguém atuando nesse corpo, o corpo ele tenderá a ficar parado ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, a velocidade não vai variar, ou seja, não vai haver uma aceleração. Porque, como eu falei na aula de movimento retilíneo uniformemente variado, a presença da aceleração que causa uma variação da velocidade, entendeu? Em outras palavras, pode ser.
descrita dessa forma: a primeira lei de Newton ou o princípio da inércia. Todo corpo tende a permanecer separado ou em movimento retilíneo uniforme, caso a força resultante sobre ele seja nula. Ou seja, isso é o que diz a lei da inércia. Um grande exemplo disso que você vê, de tipo, mesmo em movimento, você tende a ficar em movimento, é o exemplo do ônibus. Aqui está uma exemplificação, né? O corpo, naturalmente, o estado natural do corpo é ficar em parado, ou se ele estiver se movendo com velocidade constante, é ficar em velocidade constante. Como eu falei, o grande exemplo é o do ônibus. O ônibus está andando, né? Se o ônibus freia bruscamente, você, você é empurrado para frente. Na realidade, não existe esse empurrão. Isso é uma força fictícia. Essa força não existe. Na realidade, é que você está em conjunto com o ônibus, com uma certa velocidade para cá, e o ônibus freando bruscamente, mas você vai tender a continuar esse movimento. Tá entendendo? Assim como quando um carro faz uma curva, por exemplo, você está andando, o carro vai fazendo a curva, você vai tender a ir para o lado oposto à curva, porque o seu movimento era tender naquela direção, o seu movimento natural, tá entendendo? Ou seja, se você estiver se movendo com a velocidade constante, o corpo tenderá a se mover com essa velocidade constante, a não ser que exija uma força. E se o objeto estiver parado, ele só vai se mexer se você atuar uma força. Aqui são outros exemplos, por exemplo, se você estiver em cima do cavalo e o cavalo para bruscamente, você tenderá a permanecer com esse movimento. Assim como o carro aqui, ó. Você vai estar, se o carro fazendo a curva aqui, você está com essa direção, se ele for fazendo a curva aqui, ó, você tenderá a ir para cá, para a esquerda aqui no caso aqui, porque seu corpo tenderá a ter essa velocidade, entendeu? Porque quem está aplicando a força seria no carro. Aí por isso essas forças, a força quando você fala força centrífuga não existe. O que existe é a força centrípeta. A centrífuga seria a sua tendência a sair do movimento, por quê? Porque você tenderá a seguir aquele movimento exatamente por causa da inércia, por causa da primeira lei de Newton. Uma coisa importante também a salientar é que as leis de Newton, ela é válida somente nos referenciais iniciais. O que é esses referenciais iniciais? É os referenciais em que ele está parado ou em movimento retilíneo uniforme. Se o referencial tiver uma aceleração, as leis de Newton não são válidas e vai apresentar as forças fictícias, como eu falei. Um caso, um exemplo que usamos muito é o da Terra. A Terra a gente considera como um referencial inicial, mas como sabemos, a Terra ela gira em torno dela mesma, ela tem um movimento em rotação. Ou seja, a Terra ela tem uma aceleração. E isso você pode ver quando o pessoal descobriu quando estava no século XIX, quando estava disparando canhões a uma longa distância. Aí era observado que quando o cara disparava um canhão, tinha um certo desvio. E esse desvio é exatamente por causa disso, porque a Terra ela gira, entendeu? Aí esse desvio é por uma força chamada força de Coriolis, é uma força fictícia, assim como uma força centrífuga, como eu falei, entendeu? Ou seja, a lei de Newton, ela só é válida apenas nesses referenciais iniciais, entendeu? Agora eu vou falar sobre a segunda lei de Newton, que é também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, que é uma das partes mais importantes ela que relaciona a equação matemática da, 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 da dinâmica. A segunda lei de Newton, ela relaciona a força aplicada em uma certa massa, uma força resultante, quando o objeto tem uma força resultante diferente de zero, esse objeto vai sofrer uma certa aceleração, que é no caso, quando não ocorre a primeira lei de Newton. Como eu falei,
na primeira lei de Newton, o objeto tenderia a ficar parado em um movimento retilíneo uniforme se houvesse ausência de força resultante. No caso, se houver uma força resultante, vai haver uma variação da velocidade, porque vai apresentar uma aceleração, ou seja, não vai ser mais um movimento retilíneo uniforme, vai ser um movimento retilíneo, movimento variado. E a segunda lei de Newton diz apenas isso. Quando você aplica uma força em um objeto, quando o objeto atuar numa força resultante diferente de zero, ele vai apresentar uma certa aceleração. E essa equação aqui é bastante importante, que apesar de ser simples, você usa em várias coisas. É o que vocês mais vão usar vai ser essa equação aqui, que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Lembrando, como eu falei, a força resultante é um vetor. Ou seja, quando você tiver várias forças, ela vai sofrer uma soma vetorial e a força resultante vai ter a mesma direção da aceleração que esse objeto vai ter, tá entendendo? A massa é um escalar aqui, ou seja, só tem o módulo, só tem o valor da massa, você não tem uma massa para cima, na horizontal, na vertical, você tem o valor da sua massa. Por exemplo, você tem 60 kg e pronto. Diferente da aceleração, que a aceleração tem uma direção e um sentido. E a direção e o sentido da aceleração é a mesma da força. Como eu expliquei daquela questão das matrizes. Isso aqui vai ser como se fosse a multiplicação de um escalar por uma matriz. Entendeu? E a força resultante vai ser justamente isso. Essa segunda lei de Newton também diz uma coisa bastante fundamental. Tipo, se você aplica uma força em uma bolinha de gude, por exemplo, ela vai bem longe. Mas se você aplica essa mesma força a pessoa vai quase nem se mexer. Ou seja, a força, ela com a mesma força, dependendo da massa, ela aplica diferentes acelerações aqui. Ó. Você pode ver aqui, dependendo da massa. Ou seja, a força nos diz isso. Tipo, ele relaciona a massa com a aceleração. Entendeu? Como eu falei, aqui seria o caso de uma massa, você aplica força em várias direções, ou seja, aqui você tem que usar a soma vetorial, você aplica a regra do paralelogramo para achar a força resultante, que seria a soma dessa força com essa aqui, faz uma reta paralela a essa aqui, que é essa aqui, e essa aqui é paralela a essa aqui. A força resultante é justamente na ponta dessas duas retas aqui. Isso aqui é a representação gráfica. E se você decompor essas forças aqui no eixo x e y, você simplesmente usa o teorema de Pitágoras e acha a força resultante, entendeu? Se você decompor e somar cada vetor, cada componente dos vetores aqui, ó. Se você decompor isso aqui no y e no x, vai ter uma componente para cá e outra para cá. Essa F2 no x e y vai ter uma componente para direita e uma para baixo, entendeu? Se você fazer a soma resultante, vai ser simplesmente o teorema de Pitágoras dessas forças. O valor do módulo. Aqui, exatamente isso que eu estava falando, a componente da aceleração em relação ao eixo é causada apenas pela soma das componentes de força em relação a esse eixo, e não por componente de força em relação a qualquer outro eixo, que é justamente a independência dos movimentos. O que acontece se você usar o plano cartesiano, ou seja, separado no eixo x e y, as forças atuando somente no x, vai atuar somente no x, e no y somente no x. Por isso é que é útil a parte da decomposição de movimentos. Entendeu? E é bom vocês saberem o teorema de Pitágoras e etc. Ou seja, a segunda lei de Newton diz isso, ela relaciona a força resultante com a massa e a aceleração. Ela diz que com uma certa força, você tendo uma certa massa, vai causar uma certa aceleração, tá entendendo? E você tendo massas diferentes, vai ocorrer diferentes acelerações para a mesma força. E finalmente vou falar da terceira lei de Newton, ou o princípio da ação e reação. A terceira lei de Newton ela diz apenas isso: quando dois corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são iguais em modo de ter sentido oposto. Ou seja, se um corpo você exerce uma força em um corpo, o mesmo corpo vai fazer uma força em você, só que no sentido oposto. Um grande exemplo disso é quando você vê uma batida de carro. Se tiver um carro parado e outro bate,
dá aquela porrada no carro. O carro que bateu vai sofrer um dano e o carro que foi batido também vai sofrer o dano, tá entendendo? Os dois vai sofrer a ação, só que vai ser a porrada de um carro no outro e o outro carro vai fazer essa mesma força no carro que bateu, tá entendendo? Aquele grande exemplo do Kiko, que ele diz que vai dar uma carada na mão do Chaves. Isso acontece na realidade. Se você der um murro na pessoa, o rosto da outra pessoa vai exercer uma força na sua mão. Tanto é que se você não tiver proteção na sua mão, vai causar dano aos seus ossos se você não tiver certa proteção. Justamente por causa disso, porque vai ter a reação do objeto. Aqui tá, aqui tá a relação, que é para essa foto aqui, ó. A força que a bola faz no jogador, aqui, ó. A força que o jogador exerce na bola, que você pode ver que a bola deforma, é a mesma força que a bola causa na cara do jogador aqui, ó. Só que a força vai ser aqui, a bola faz uma força pra cá e a cara do cara faz uma força pra cá. Tá entendendo? Elas têm a mesma intensidade, só que uma é da cara do cara na bola e a bola na cara do cara. Você pode ver que a bola é deformada da mesma forma que a cara do cara é deformada pelo impacto. Só que elas são em sentido oposto aqui, ó. A bola vai ser da esquerda para a direita e a cara do cara vai fazer uma força da direita para a esquerda, que deforma a bola aqui, ó. Pode ver que está deformada aqui, ó. Entendeu? Um grande exemplo também que o pessoal pensa que a que o peso e a força normal são forças de ação e reação, quando na realidade não. Como eu falei na aula passada, a normal é devido ao efeito de amasso, de deformação da estrutura da mesa, de uma mesa. Mas a reação normal, a reação da força-peso está na Terra. Da mesma forma que a Terra puxa esse objeto aqui, que tem uma certa massa, o objeto ele também puxa a Terra. Apesar de ser imperceptível, mas acontece isso. Por que é imperceptível? Porque é o mesmo esquema de que eu falei do carro, se tiver uma batida dos carros. Mas, por exemplo, se você tiver uma batida de um carro e um ônibus, quem vai se quebrar mais vai ser o carro, tá entendendo? Apesar das forças serem iguais. A mesma coisa acontece com a Terra. A Terra, em um bloco qualquer, a Terra tem uma massa muito maior que o do bloco. Ou seja, pela segunda lei de Newton, como eu falei, pela segunda lei de Newton, que é massa vezes aceleração, como a massa da Terra é muito grande, a aceleração vai ser muito pequena, entendeu? Diferente do objeto, né? A massa muito pequena, a aceleração vai ser bem maior. A mesma coisa, da mesma forma que a Terra atrai a Lua também atrai a Terra. Da mesma forma que o Sol atrai a Terra também atrai o Sol. Só que com a massa do Sol é muito grande comparado com a Terra, o Sol não sente essa atração. Ele sente, mas é muito pequena. Assim como aqui, ó, é a reação do bloco aqui vai estar na Terra, aqui, ó. Aqui é a reação da força-peso do bloco aqui. E você me pergunta, onde é que está a reação da normal? Da mesma forma que eu disse que o bloco ele deforma a mesa ele também deforma o bloco, tá entendendo? E causa deformação. E assim o bloco também vai empurrar a mesa, tá entendendo? Ou seja, a força, a reação da normal vai estar na mesa. Isso é bom você lembrar porque é uma coisa que as pessoas se confundem muito. Isso aqui. Pensa que a reação do peso é a normal, só que não. A normal ele pode ser de valores diferentes que o peso, tá entendendo? E se for um plano inclinado, vai ser bem diferente. Aí a terceira lei de Newton diz apenas isso. Ou seja, relembrando, a primeira lei de Newton diz que é o princípio da inércia, que diz que um corpo tenderá a estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se houver ausência de forças, se a resultante for diferente de zero. A segunda lei de Newton já diz que se existir uma força resultante, um objeto com uma certa massa vai sofrer uma certa aceleração. E a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação, diz que
um objeto que exerce uma certa força em um certo objeto, o objeto vai exercer uma força também em quem está exercendo essa força. Tá entendendo? As três leis de Newton são simples e fáceis de saber, mas as aplicações são infinitas. Tipo, é usado em vários modelos. Para finalizar essa aula, eu vou passar agora um vídeo mostrando essas três leis de Newton como se comportam em vários experimentos, para vocês terem um entendimento melhor do que é essa primeira lei, esse princípio da inércia, a segunda lei e a terceira lei. Veja o vídeo e quando terminar o vídeo, eu vou fazer um exercício de aplicações dessa, dessa, dessa teoria, entendeu? Neste experimento, usaremos um ovo, um tubo, uma bacia e um jarro com água. O objetivo é derrubar o ovo dentro do jarro com água, sem tocar nele. A inércia é a propriedade dos corpos de resistirem a uma mudança no estado de movimento. A tendência do ovo apoiado sobre o tubo é permanecer no seu estado de repouso devido à inércia. Quando puxamos a bacia de forma rápida, o tubo também é deslocado para o lado e o ovo fica repentinamente sem apoio. Devido à inércia do ovo, ele não se desloca para o lado e cai diretamente no jarro com água, que amortece a queda. Neste experimento, usaremos um carrinho com um pequeno ventilador movido a bateria, uma placa de acrílico e uma lata de alumínio vazia. Ao ligarmos o ventilador, a força do vento é capaz de empurrar a lata. E se colocamos o carrinho sobre a mesa e ligamos o ventilador, ele passa a se mover no sentido contrário ao do vento. Como as pás do ventilador preso ao carrinho empurram o ar para trás, esse mesmo ar empurra as pás no sentido contrário, com a mesma força. Este é um exemplo da lei da ação e reação. A propulsão do avião e do helicóptero também funciona com o mesmo princípio. As turbinas e as hélices empurram o ar num sentido, provocando uma ação sobre o ar que se move em alta velocidade. Essa massa de ar reage ao movimento empurrando as turbinas ou hélices com a mesma força que recebem, mas em sentido contrário. Porém, quando colocamos uma placa de acrílico presa ao carrinho, em frente à hélice, o carrinho não se move mais. Isto ocorre pois o vento soprado pela hélice bate na placa e empurra o carrinho no sentido contrário ao movimento. Como estas forças são praticamente iguais e em sentidos opostos, a força resultante sobre o carrinho é nula. Se a placa for presa de forma inclinada, haverá alguma força resultante, e o carrinho se moverá, porém lentamente. Neste experimento, usaremos um borrifador contendo álcool combustível, um acendedor a gás e uma garrafa PET, presa a um fio de nylon e com um furo de aproximadamente 1 cm de diâmetro em sua tampa. Inicialmente, é necessário borrifar um pouco de álcool combustível dentro da garrafa, pois o álcool deve estar na forma de vapor. Também é necessário apertar algumas vezes a garrafa para oxigenar o ambiente dentro dela. Ao aproximarmos a chama de um acendedor perto do furo da tampa da garrafa, inicia-se a reação de combustão, com grande liberação de energia na forma de calor. O calor produzido na reação de combustão aquece os gases no interior da garrafa, que se expandem rapidamente. Como há apenas uma saída na garrafa, os gases aquecidos saem pelo orifício em alta velocidade devido à pressão exercida pela garrafa. A pressão da garrafa exerce uma força sobre o gás que sai pelo furo, e ao mesmo tempo o gás empurra a garrafa em sentido contrário, ilustrando a lei da ação e reação. O mesmo princípio se aplica aos foguetes convencionais, que utilizam hidrogênio e oxigênio ao invés da mistura ar e álcool, que usamos no nosso experimento. Neste vídeo usaremos dois conjuntos de ímãs.
Os ímãs, como sabemos, atraem fortemente os materiais chamados de ferromagnéticos, que são o ferro, o níquel e o cobalto. As moedas, que são objetos feitos de materiais ferromagnéticos, são fortemente atraídas pelo ímã. Quando aproximamos um ímã pequeno de um conjunto com vários ímãs ou de um ímã grande, haverá força de atração entre os polos norte e sul dos ímãs. A força de atração que o ímã pequeno exerce sobre o grande tem a mesma intensidade da força que o grande exerce sobre o ímã pequeno, como observado na lei da ação e reação. Sendo as forças iguais, de mesma intensidade, o ímã pequeno adquire maior aceleração, pois tem menor massa comparado com o grande. O ímã grande, por ter maior massa, adquire menor aceleração, comprovando a segunda lei de Newton. Se as forças fossem diferentes, certamente iriam adquirir acelerações diferentes. No experimento a seguir, usaremos pesos de chumbo e 2 carrinhos de mesma massa, com ímãs fixados na parte posterior e com a mesma polaridade voltada para fora. Assim, quando aproximarmos os carrinhos, haverá forças de repulsão entre eles. Posicionando os carrinhos bem próximos um do outro e soltando-os simultaneamente, veremos que os dois percorrem praticamente a mesma distância. Como as forças aplicadas nos carrinhos são iguais e as massas também, ambos irão adquirir a mesma aceleração, enquanto perdurar a ação das forças. Porém, quando acrescentamos mais massa sobre um dos carrinhos, colocando pesos de chumbo em um deles, veremos que a aceleração muda drasticamente. Mantendo-se a força constante, quanto maior a massa do conjunto, menor a aceleração adquirida por essa massa. Esse vídeo ilustra as 3 leis de Newton de forma simultânea: a lei da inércia, a lei fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação.